Olá, eu sou Luciana Avelino e estou aqui mais uma vez no 09 Estúdio para apresentar o nosso Histórias Reais, o nosso canal de vidas inspiradoras. E você pode conferir o podcast Histórias Reais pelo Instagram. Histórias com H e Reais com 2 S's. E no perfil do Instagram você vai escolher qual plataforma você prefere. Ou YouTube, Spotify, Deezer ou Podcast Apple. E eu sou a Flávia Presotti e sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, e quem está aí nos assistindo aqui pelo YouTube, eu já vou pedir para poder pegar esse aviãozinho, compartilhar, pedir para nos seguir. E outra, quem ainda não se inscreveu, basta clicar aqui, ó, se inscrever. Aqui, ó, aqui embaixo, aqui mesmo. Nesse cantinho aqui, que vocês estão vendo meu dedinho aqui, ó. Se inscrever, apertar o sininho e apertar o todas, para você receber todos os episódios. E também, olha isso, gente, lá pelo nosso Instagram, é possível você mandar dicas de entrevistados, temas, né, Lu? E aí, isso vai contribuir para que o nosso programa seja cada vez mais visto. E você pode ver e escutar de onde você quiser, com quem você quiser e a hora que você quiser. Olha só, gostou? Que lindo. Adorei. Merchandise? É, bonitinho, né? Ficou, não ficou? Flávia e todos vocês, nós estamos hoje com uma convidada super especial. É a Jéssica Santos. Ela é publicitária e compôs graduação, né? E graduada em comunicação midiática, e ela é a diretora criativa e a proprietária da marca Borro. Olha, e além disso, ela é uma profissional de veia empreendedora e carreira inspiradora. Ela tem um perfil dedicado e corajoso, fez transição de carreira da área de comunicação para a moda com muita assertividade e sucesso. E no meio do caminho, pessoal, ela teve de lidar com alguns desafios, como situações de ansiedade, de angústia, que se desdobraram na síndrome do pânico e burnout. Isso mesmo. Então, vamos dar as boas-vindas para essa querida que está aqui hoje Ei, conosco. seja muito bem-vinda, Jéssica. Muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom. Eu que estou muito feliz de estar aqui, agradeço muito o convite. Que bom. Então, olha, aproveitando que você está muito feliz, nós queremos saber de você quem é realmente a Jéssica. Pode se apresentar para nós. Hoje eu vou me apresentar de uma maneira um pouco diferente do que geralmente eu me apresento, assim, né? Eu falo muito de carreira, da parte de empreendedora. Eu vou falar um pouquinho mais da Jéssica essência, né? Quem que é a Jéssica? Eu sou casada, né? Já há 4 anos com o Diego. E ao longo da minha vida toda, eu tenho uma ligação muito forte com a criatividade e com a arte, desde muito nova. Tanto com a dança, né, que eu sempre tive uma ligação muito forte, quanto até mesmo a área que eu fui, né, fazer a parte acadêmica, que foi publicidade e propaganda, o próprio design, também o design gráfico. Então, eu tenho uma mente inquieta para coisas novas. Eu gosto de tudo que é novo, eu gosto de criar, eu gosto de movimentar. E acabou que, ao longo, né, da minha vida, todas as áreas que tem, de alguma maneira, a criatividade ligada, a parte de você sair do mesmo, sair do lugar comum, sempre me chamou a atenção, sempre impulsionou. Então, é o que te deixa feliz. É o que me deixa feliz. Sou uma pessoa curiosa, eu quero descobrir coisas, eu quero estar sempre com novas conexões. Gente, alma gêmea, talvez. Hoje mesmo a gente já estava falando de um projeto novo, né? De nós duas, né? Eu acho inquietude que é isso. Sempre, né? Em busca do novo. Sempre em busca do e novo. Corajosa, acho que o novo né, me impulsiona. Jéssica? Também. Nada te enterra, Nada me para, digamos assim, né? Eu gosto desses desafios, isso. Gosto de pegar o desafio e dar conta dele, entendeu? Eu gosto de falar que isso é sentir vida, né? Vida. É vida, né? Quando a gente se sente desta forma. Exatamente. Ô, Jéssica, você ficou 14 anos na publicidade e tem 4 anos que você fez essa migração para a moda, né? Então, a gente tem essa curiosidade de saber o que te impulsionou, saiu de um mercado já estabelecido para se lançar no novo. Exatamente. Esses 14 anos de comunicação, eu ainda atuo com a gerar conteúdo criativo, dando consultorias para marcas, né? E fazendo branding também. Mas o que eu quis? Eu acredito que nós temos que deixar algo... Um legado.
Nossa, eu ia falar. Eu tô te falando que você é a Flávia, eu sou a Jéssica. Exatamente. Tá vendo, gente? Olha isso. Encontrei uma gêmea aqui, uma morena e uma loura. Isso, a dupla, exatamente. Um legado, um propósito. Algo além do acordar todos os dias, né? Ter a sua rotina diária. Então, empreender, para mim, veio como uma maneira de colocar para o mundo quem a Jéssica é de verdade. Pegar essa essência criativa, pegar essa essência de quem gosta dos desafios e fazer da minha maneira, né? Do meu jeito, com o meu olhar. E foi então quando eu decidi fazer isso, assim. No início, óbvio, né? Principalmente na minha casa, minha família, louca, né? Minha filha, você tá aí há muitos anos na comunicação. Como que você vai fazer estabelecida, com cargo, com tudo, reconhecimento, né? E nós que somos da comunicação, nós sabemos o tanto que a publicidade, ela tem esse glamour, né? Por parte dos veículos de imprensa, né? Os próprios clientes. Então, assim, a gente tem essa... tipo, bajulado o tempo inteiro, né? Tem a questão do ego. Então, eu abandonei tudo isso pra ser só a Jéssica. Pegando o sonho dela, pegando aquilo que pulsava no coração dela pra colocar, pra acontecer. E aí eu fui, como uma boa colérica, bem corajosa. Fui assim também de uma vez, né? Assim, eu não consigo ser mais ou menos. Então eu abraço. Você é muito intensa, né? Intensa. Então eu peguei e abracei com muita intensidade. E decidi empreender na moda, porque já, além de ser algo que sempre foi meu, eu sempre tive, mesmo que no meu ciclo ali de pessoas que se relacionavam comigo, uma certa influência. Então, eu sempre fui aquele ouvido, aquela pessoa que a pessoa chega e fala assim... me dá um conselho, você acha que eu uso isso? Você acha que eu vou pra tal lugar? Então, eu sempre fui Você já era meio sondada, né? sondada. E ali... E sempre gostou de moda? Sempre amei a moda. Dentro da minha família também, por parte das minhas tias, elas já trabalhavam com confecção, elas já tinham esse olhar também para essa parte de criar, de desenvolver as coleções. Então, eu cresci também vendo muito isso na minha família. Então, chegou um momento também que isso... puxou, né? Falou um pouco mais forte no meu coração. Aí eu peguei a publicidade, com todo o meu know-how de comunicação, a minha inquietude de fazer algo novo, com propósito e legado, essa questão familiar também, que já me puxava por essa veia, e a minha criatividade, que já era nata. Então, tudo isso contribuiu. E aí nasceu a Borro. Tudo isso. E aí nasceu a Borro. Foi uma bela receita aí de várias ingredientes várias competências. Exatamente, várias Jéssica, competências. e eu queria entender o seguinte, você se envolveu com a moda, criou tudo isso que você está falando aqui, contando pra gente, mas eu queria que você explicasse o que é a moda sustentável e como que ela entrou na sua vida, porque a gente escuta falar moda sustentável, principalmente a gente que não é no meu caso, que não sou da área de moda, a gente escuta falar, as pessoas escutam o tempo inteiro, né, algumas publicidades, mas o que é realmente e como ela entrou? Ao lado disso, por que você optou por esse segmento da moda? Exatamente. É muito bom vocês falarem sobre isso, porque, assim, ao longo da minha vida inteira, eu tive que olhar para o mercado para posicionar os meus clientes. Então, assim, não existe como você criar uma campanha para ninguém sem você entender como aquele mercado atua. Senão o cliente não vende. E esse bichinho aí da pesquisa, de ficar de olho em tudo que está acontecendo, me acompanha desde sempre. Então, eu estou sempre passos à frente do que o mercado está vivendo. Então, lá em 2020... eu já tinha uma clareza para onde que o mercado caminharia e o que seria do futuro. E o futuro, e agora já é o presente, ele é sustentável. Então, assim, não existe mais margem para empresas que não têm um olhar sustentável, nem que seja em pelo menos uma área da sua empresa. Então, lá em 2020, eu já estava estudando ali coisas que aconteceriam agora, por exemplo, que já estão acontecendo agora. Então, um exemplo. Dessa questão da geração Z, por exemplo, com esse cuidado e com esse olhar muito mais para o que eu deixo para o mundo do que eu ganho, né? Que a geração, por exemplo, a minha, que é a Millennial, é uma geração que ela está muito preocupada ali em ter, em realizar, em construir coisas, em juntar riquezas, né? E a geração Z não, ela está preocupada com o mundo, com o ambiente, de que forma que as empresas impactam dentro daquilo que elas fazem. Então, eu já sabia que isso seria algo irreversível. Então, quando eu concebi a marca, quando eu tive a ideia da marca lá em 2020, eu já vim com ela
totalmente voltada para este novo mercado. E na prática, como ela funciona? Ela funciona da seguinte maneira. O que eu digo? Nenhuma empresa, ela é 100% sustentável. Não existe como. Você falou de apelos, né? Apelos, né? exatamente. Destaques. O que da sustentabilidade você abraça? Então, hoje, eu abraço o tecido. A escolha da matéria-prima. A escolha da matéria-prima. Eu abraço a minha forma de produção, que é uma produção slow fashion. Então, por exemplo, tecido natural, que é um tecido biodegradável. Contra ao que, né, se propõe hoje pela maioria das marcas. O lançamento, né, rápido e, assim, compulsivo das coleções. Exatamente. E o porquê que o mercado hoje é da moda, a gente percebe que teve uma queda aí na questão do consumo. Porque também já é dito e já é percebida a questão do slow fashion como algo também irreversível. Então, as marcas que elas estão batendo na tecla do fast fashion, que são aquelas coleções enormes, com muitas peças, que toda hora tem que ter novidade, elas não conseguem mais impactar esse cliente. Porque, além da geração Z já não ser uma geração impactada, ela já determina o comportamento de compra das outras gerações. Então, por exemplo, uma milênio da vida... quando ela vai a algum lugar, ela vai consumir, o filho ele já está ali dando pitaco no que ela vai comprar. Mas eu também acredito, Jéssica, que os pais dessa geração, eles também fazem um caminhar com um olhar para esse consumo mais seletivo. Eu acredito que sim. Sim, é óbvio que nós temos uma conscientização muito maior, né, sobre o que está acontecendo. Eu acredito que tem que catequizar muitas pessoas ainda, porque eu não acredito que esteja desta forma, mas 100%. Mas isso que eu ia falar, é uma pequena porcentagem de pessoas, né? Eu que tem essa consciência do slow fashion. Que tem essa consciência do slow fashion. Agora, eu até vou explicar o que é o slow fashion. Deixa ela explicar também, o que é o slow fashion, porque a gente está falando aqui, às vezes muitas pessoas estão nos escutando e não sabem realmente o que é, né? A gente, às vezes, precisa explicar aquele termo. Explica para as pessoas o que é o slow fashion. Você vai falar também, né, da questão, porque isso não é uma moda que ela é, assim, de custo-benefício, ela é uma moda mais elitizada. Por quê que isso acontece, né? É até bom a gente falar sobre isso. O slow fashion, ele é aquela questão do produzir o necessário. E eu vou produzir coisas que no seu guarda-roupa, no seu closet, vai ficar ali durante muito tempo. Então, se eu produzo um casaco, que ele é muito bem feito, com uma modelagem impecável, com tecido bacana, então aquilo ali vai ter por ano no seu guarda-roupa. Eu não preciso fazer 150 modelos de casaco. É muito mais interessante. Eu não preciso, entendeu? Eu preciso fazer um modelo que seja interessante para... E benefícios para o planeta. Para o planeta, exatamente. Então, o que o fast fashion faz? Ele tenta o tempo todo exacerbar de modelos para provar para você que você precisa de todos aqueles modelos. Você não precisa incentivar para compra. Mas você não precisa. Eu falo que menos é mais. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Mais, eu fiz uma viagem de motorhome pela Califórnia. Ai, adoro Califórnia. E foi onde eu aprendi. Eu sempre levei muito pouca roupa na bagagem, mas eu tive a consciência, e meus filhos tiveram a consciência de que a gente precisa de muito menos no guarda-roupa para viver. Porque ao vivenciar aquela experiência de um turismo, mas um turismo que a gente ficou vários dias dentro, vivendo dentro do motorhome, foi muito importante para a gente entender que a gente precisava de pouquíssimas coisas. Exatamente. E é isso, né? E aí eu sempre falo, o menos é mais. E aí quando você traz esse conceito de prezar a qualidade, né? Peças de qualidade, peças que você vai ter por muito tempo, você ajuda o planeta... E você ajuda o seu bolso, né? O bolso. Então, voltando aí na definição, né, que a Flávia, né, pediu, o que definiria, né, a slow fashion? É isso. Por exemplo, eu faço as minhas cápsulas, né? Então, assim, a gente tem as questões das estações, primavera, verão, outono e inverno. E aí, as cápsulas que eu crio, as peças que eu desenvolvo, elas permeiam, elas passeiam pelas estações. Então, eu não tenho aquela peça datada. Marcada, né? Aquela modinha, que é só aquilo que vai usar naquela temporada. E na próxima temporada, você pega aquela peça e joga fora porque ninguém tá usando. Peças atemporais. Atemporais, exatamente. Peças atemporais. E em uma quantidade também menor de produção. O que traz também a questão da exclusividade. Por quê? Se eu tenho menos produção
e eu faço aquilo ali de uma maneira mais direcionada, as peças também, por exemplo, se você comprou uma coleção, muito provavelmente se a Lu for lá daqui a um tempo, já não tem mais, né? Porque eu já tô fazendo uma outra mini coleção também voltada para a temporalidade, voltada para os mesmos valores que a Lu vai lá e também vai consumir. Isso é um valor super agregado à peça, né? A questão da exclusividade. Né? Exatamente. E além desse valor exclusividade, quais outros você traz no conceito da marca? A questão do luxo associado à sustentabilidade. Por quê? Hoje, qual que sempre foi o estigma da moda sustentável? Esse tecido é feito de garrafa PET. Não, gente. Pelo contrário, é um tecido extremamente bem elaborado. Por exemplo, se eu tenho um algodão responsável, o cultivo desse algodão, ele é muito diferente. Eu tenho um tempo para aquilo ali ficar pronto, para aquilo não ter impacto no meio ambiente. Ele vem com um selo para mim, dizendo daquele cultivo. Então, óbvio que esse tecido ele é infinitamente mais caro do que um outro tipo de algodão, por exemplo. Né? Então, se eu lido com um tecido também, que inclusive da minha roupa que eu tô vestindo hoje, que são fibras que elas foram... Naturais, né? São fibras naturais. Fibras naturais que seriam descartadas, que não foram, que viraram uma outra fibra, que viraram tecido para eu poder fazer essa peça. Então, teve todo um trabalho ali de pegar essas fibras, refazer o tecido. Então, tudo isso agrega um valor altíssimo para a marca. Um valor alto no sentido de qualidade. E contar isso para o mercado é muito complicado, porque as pessoas elas não têm esse discernimento. As pessoas não viram hoje a etiqueta de composição e vão ler o que está comprando ali. Então, muitas vezes, as marcas elas trabalham com tecidos péssimos, do petróleo, que vai ficar lá no Atacama lá durante anos e nunca vai se decompor, mas porque tem uma marca X grudada na etiqueta, entendem que aquilo é ter valor naquela peça. E é exatamente o contrário. Né? Então, se a gente está caminhando por um Ou seja, por um outro você, caminho. Inclusive, além de ter todo esse trabalho de valor por trás, você tem ainda o desafio de informar e educar a população que tipo de produto ela está adquirindo na sua marca, não é isso? Exatamente, exatamente. Porque o que você falou aí é muito significativo, né? Muito. Como se fosse você buscar uma qualidade de vida através da alimentação que você vai ter que olhar ali, né? A composição da alimentação, né? Do alimento, os ingredientes e tudo. É isso que eu pensei. Parabéns, arrasou mesmo. A mesma coisa de você pegar ali no supermercado e ler a tabela nutricional. A mesma coisa de você pegar uma peça, vira a etiqueta e ler a composição. Sabe que eu nunca parei pra pensar nisso desta forma, com essa profundidade? Mas eu sempre tive curiosidade de saber de que é o tecido. Não, talvez por escrever da moda, né? Exatamente. Por isso eu vou voltar na questão que a gente conversou. Ela tem, a gente tem também, até o podcast, né, tem essa função aqui de ajudar a catequizar. Por exemplo, você é muito ligada à moda, eu sou muito menos, né? Então, o que acontece? Quando ela conta isso aqui, me fez refletir tantas coisas aqui que eu nunca parei para pensar, até pegar uma etiqueta e olhar, que agora eu vou começar a olhar. Pra dar valor, né? Aquela produção. Até porque é o seguinte, não existe nada de graça, isso é fato. Quando você compra uma blusinha de R$ 39,90, alguém está sendo escravo para poder esse material chegar ao mercado. Certeza. O produto não é de qualidade, ele é descartável. Então, ele vai prejudicar vários fatores da economia. E quando a Jéssica fala isso, me chama a atenção para a gente refletir mesmo. É um processo educacional. Eu até te parabenizo pelo trabalho, né? Lindíssimo. A analogia da comida industrializada, pura e simplesmente. Exatamente. Não é? Ô, Jéssica, e aí aproveitando aqui, né, que o bate-papo tá muito bom, senão a gente vai ficar nessa linha aí. A gente quer entender o seguinte, essa transição de carreira, né? Você passou lá da publicidade, aí você veio e chegou uma hora da sua vida que você falou assim, chega, tenho que mudar. Como é que isso aconteceu? Como é que foi essa virada de chave? Então, inclusive, uma das empresas que eu trabalhei foi a Pro Brasil Propaganda, do Júlio e do Euler, maravilhosos, que foi uma escola ali pra mim, ali que eu aprendi mesmo essa coisa do branding, que eu tanto falo também. E tinha uma pessoa que ela era da mesma área que a minha, a Mari, maravilhosa. Ela falava assim, Jéssica, você tá desperdiçada aqui nesse lugar, você sabia? Ela falava pra mim sempre. Porque eu já São tinha... os anjos, né, que vão dando sinal pra gente, né? Porque ela falava assim, por aqui? Ela falava assim, porque eu já era essa pessoa que eu disse no início, todo mundo me procurava falar e tudo mais. Ela falava assim, você tem que aparecer, você tem que falar, você tem que, sabe? Na época tinha aquela questão das influenciadoras, estava começando ali a pipocar.
você tem que ser influenciadora e tudo mais. E eu olhava pra ela e na época eu nem imaginava, mas aquilo ali ficou uma sementinha na minha cabeça, né? Ficou batendo aquilo pra mim. E por tudo Fica isso... a sementinha, mas você fala assim, mas como virar, né? Como Mas fazer? como virar? Será Como que... Porque fazer? não é simples, né? Não é simples. Não é simples, mas é por isso que eu tô falando. E aí, mais ainda por essa questão que eu falei da minha casa, dos meus familiares, acharem que eu era doida e tudo mais, né? Então, assim, aí veio um momento que eu me casei, né? Assim, veio essa transição, que foi assim, logo na pandemia. Eu casei, foi tudo na pandemia. Eu casei na pandemia, criei a marca na pandemia. Tudo na pandemia, a marca Tudo da na pandemia. Tudo na pandemia. E na pandemia, eu ainda prestava serviços para uma outra empresa de comunicação também, como PJ. E ali foi a virada de chave pra mim. Eu falei assim, olha, daqui pra frente eu vou seguir com os meus próprios pés. Daqui pra frente eu vou fazer o meu próprio caminho. E comecei com a Borro. Mas o que te levou? O que você sentiu, assim? Qual a necessidade, né? O apelo. Você estava insatisfeita com a publicidade? Estava insatisfeita com a publicidade. Já tinha tava dado. um pouco incomodada. Seu ciclo já tinha fechado. Já tinha fechado. Por quê? Como é que eu posso dizer? É muita pressão. Porque nós somos cobrados o tempo inteiro da área. É muita meta. Muitas madrugadas viradas, muitas refações de sempre campanha. Campanha publicitária. Aqui, eu sempre achei, gente, eu publicidade já fiz eleição. mais tranquilo que jornalismo. Essa pressão. Tá vendo como que a gente tem a visão do outro? O mercado publicitário, sempre achei ele muito mais tranquilo, tudo que jornalismo. Gente, eu atendia varejo. Você tem noção. Eu atendia Ricardo Eletro, era assim... Dava 6 horas da tarde, não tava nada pronto ainda. É muito mais difícil que esse jornalista eu liberava de veículo, material pra veículo 10 10 horas da noite. A pessoa falando, eu tô indo embora. Eu falei, calma que ainda tem que liberar pra você, né? Esse anúncio ainda tem que sair. Então, assim, muita coisa. Eu vivo nessa pressão, né? Porque trabalho com gestão de crise, imagem e reputação. Então, é o tempo inteiro, você né? Sabe, na pressão, você sabe bem, você sabe bem. Então, ali eu falei assim, não, eu saturei mesmo, assim. Eu cheguei no meu limite. Eu falei, eu não quero mais. E aí, eu quero empreender com algo que... Aquilo que eu falei, que tem a ver comigo, que tem a ver com o propósito, com a minha essência. E que eu possa colocar minha criatividade toda ali. Fazer do seu jeito, né? Do meu jeito. E a gente queria saber também, eu estava até conversando com a Flávia antes, quais foram as suas as dificuldades nesse primeiro momento? Enormes, gente. Enormes. Por isso que culminou, inclusive, na questão do meu burnout, da minha síndrome do pânico. Cita algumas, assim, porque na hora que você decidiu, agora eu vou mudar, já vindo pandemia, porque aí montar uma loja na pandemia outro desafio muito grande, porque você não sabia que ia fechar o comércio inteiro. Eu fui no seu lançamento. Foi. A Lu foi no lançamento quando não existia nem loja física ainda da marca. A marca ela era só digital, porque ela começou no digital. Ela começou no digital. Então, você teve uma grande vantagem em relação a quem já estava no varejo, no físico. Mas o que acontece? O primeiro desafio é as pessoas não acreditarem no seu sonho. Ninguém acredita em você. Ainda mais quando você tem uma ideia do tamanho que eu tive, com a inovação que eu queria. Então, as pessoas falavam assim... Meu sonho é da gente mesmo. Se você não sonhar, você não adianta que o outro vai sonhar pra você. Exatamente. Até porque o julgamento é do outro. Eu falo assim, gente, o julgamento é do outro. Não pode levar em conta. E eu fui pra uma área distinta daquela área que eu atuava. Então, assim, eu não conhecia ninguém na moda. Não, Sem nenhum nome, zero network na área. Investimento de capital próprio, né? Então, assim... Mas o marido ajudou, me proveu. Ele, né, tá comigo em tudo, né, gente? O marido, ele é maravilhoso. Legal, mas o meu investimento para a empresa foi meu mesmo. Da marca foi meu. Então, assim, foi tudo... Até porque começou na vida também, né? Recém-casado, né? Exatamente, veio tudo junto, veio né? tudo junto. Você pegou um pacote. Eu peguei um pacote. Ela pegou o pacote do recém-casado, Nossa, adaptar um casamento, o início de casamento transição com de a transição. Tudo. E pandemia. Que lindo. Tudo junto, porque... Você não queria nada fácil, Não queria nada dessas, né? Eu acho que você explica, né? Não, se tá fácil demais, eu faço, né? Eu tô fazendo. Ela pegou um combo. Tá fácil demais, eu faço. Ela pegou um combo, Peguei assim, um combo, assim, legal. Poxa. Né? Um combo bem legal. E eu intensamente querendo fazer tudo, né? E eu sempre tive uma pressão pra dar certo. Porque eu sou filha única, né? Então, assim, meus pais eram assim, a que tira a melhor nota. É mesmo? Sempre, a vida inteira. Então, você, né? Maravilhosa, Cobravam? minha filha. Muito. Ou te destacavam? Muito pra eu poder... Não, eles me cobravam pra eu ser sempre maravilhosa. Sempre a melhor. Gente, Sempre a melhor lá em cima. Eles te ajudaram a Eu botar me a sentindo autoestima uma pra péssima cima. mãe.
Adoro, gente. Ela solta cada uma. Porque eu estou filho único e eu não sou de cobrar. Não, mas tem a parte boa e ruim, né, Lu? Então, assim, a parte boa... Porque eu não fui cobrada. Porque eu não fui cobrada. Então, eu não achava isso chato. Cobradíssima. Não, mas isso tem a parte boa e ruim, né? A boa é porque... Mas eu cobro no equilíbrio. Eu me desenvolvi sempre, mas o lado ruim é porque eu tinha muito receio de não dar certo nas coisas. Eu tinha muito medo de perder aquilo que eu já tinha conquistado. Até onde eu já tinha chegado. E, às vezes, ser uma impostora ali dentro daquilo que eu tava me propondo a fazer. E foi uma das questões também que eu tive que trabalhar para o empreender. Porque quando você vai empreender, você não pode ter medo. Não. Você não pode ficar com receio do que o outro vai pensar. Não, isso com certeza. Então, isso tudo eu tive que desconstruir. Foi tudo de uma vez. Né? Eu desconstruí, pegar ideia criativa diferente pro mercado novo. E um dia certo, outro dia erra, outro dia tem crítica, outro dia tem elogios. Bate a cabeça aqui, bate a cabeça ali. Mas eu costumo dizer que o meu repertório de vida, de ser uma pessoa muito... leio muito. Sempre busquei me preparar muito. Quando fui pra moda, mergulhei no mundo da moda. Fui fazer gestão, fui entender o universo. Antes de pensar na marca. Fui entender aquele universo, aquele mundo, como gerencia, porque a moda se gerencia de uma maneira muito diferente de qualquer outro negócio. Você sempre quis fazer o melhor e você tem aquela queda do perfeccionismo. Exatamente. Foi aí que tudo ao mesmo tempo que dava certo, o meu emocional ele foi esvaindo, né? Com esse processo. Porque era tanta cobrança. Você se cobra muito, então você foi se cobrando tanto. Eu fui me cobrando e fui adoecendo. Por quê? Graças a Deus, pelo meu know-how de comunicação, eu cheguei rápido, muito longe. Porque eu fui aplicando tudo que eu a vida inteira eu fiz. Então, minha marca, ela foi crescendo, foi tendo sucesso. Mas, ao mesmo tempo que ela tinha sucesso, ela também tinha problemas. Eu também errava, eu também falhava em várias coisas. Só que o meu cérebro, ele entendia como um fracasso. Por mais que eu tivesse crescendo os degraus. E aquilo foi me adoecendo, porque eu fui me culpando. Depois foi um aprendizado, né? Que na vida super aprendizado. São passos. Aí, o que você foi sentindo? O que era, assim, as emoções? Aí, as emoções, elas eram... como se eu... Sabe quando você tá num lugar fechado, num lugar que você tá presa, que parece que você não tem muito pra onde ir? Ansiedade. Então, eu começava a me sentir afobada. Né? Sabe? Já não dormia direito. Acordava à noite, Acordava à noite e assim, e a minha cabeça, ela só era pensando. A marca, assim, 24 horas. Então, eu acordava respirando a marca, dormia respirando a marca. Acordava respirando a marca. Mergulhou no universo. Você se misturou, né? Eu me misturei. Né? Eu não sabia mais separar o que era do empreender, o que era pela meu. Pela pressão e aí, pela como é que você descobriu que você estava doente? Perfeccionismo. Quando eu comecei a ter as crises de pânico. A minha primeira crise de pânico, eu tava em casa, eu tenho esteira e tal, tava correndo na esteira, e de repente, deu uma crise fortíssima, passar mal, falta de ar, aquele desespero, assim, nítida sensação que eu ia morrer, aquela coisa doida. Passei muito, muito mal. Beleza, aí eu falei assim, deve ser porque eu não comi bem, né, às vezes foi uma queda de glicose e tudo mais. E nunca queria acreditar que alguma coisa estava acontecendo. E assim, era uma coisa muito nova. Eu nunca tinha sentido aquilo. Eu falei, gente, que coisa esquisita. Não, deve ser queda de pressão, alguma coisa assim. Você estava correndo também? Achava que era isso. No dia seguinte... De novo? De novo. No outro dia... Aí começou com frequência. De novo. Aí eu comecei a ficar com medo. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Aí eu fui pro hospital fazer check-up, gente. Tá com o coração, sei lá, tá tudo bem e tal. Saúde perfeita, em perfeito estado. Até que um dia à noite, eu acordo na madrugada. Eu não tremia, eu chacoalhava. O meu corpo inteiro, ele sabe? Que loucura. Coração a mil. E eu tinha nem certeza que aquilo ali era um infarto, alguma coisa. Aí eu acordei meu marido, coitado. Ele acordou meio assim, sem entender o que estava acontecendo. Eu falei, eu vou morrer. Eu vou morrer. Me leva pro hospital. E aí, eu não sei que start que eu tive... que eu comecei a falar assim, me leva pro hospital psiquiátrico. Eu fui pro hospital psiquiátrico. Mesmo? Psiquiátrico. Olha. Porque na minha cabeça eu falei assim, se eu já fui no médico,
Se eu já olhei, fiz exame, tá tudo bem, então eu já tava com aquela coisa de ser algo de síndrome do pânico, alguma coisa estava me dizendo. Na madrugada eu Pelo fui jeito, parar. você é bem racional, né? Aí o seu Sou. racional, essa hora, ele entrou. Ele né? entrou. Ele raciocinou. Falou, Gente, tava no inverno, um frio, e eu fui com as janelas do carro abertas, bati um vento gelado na minha cara, e aquilo não me resfriava. Eu continuava quente, tensa, Nossa, com a respiração ofegante. Foi quando eu fui lá no hospital psiquiátrico mesmo, na emergência, e o psiquiatra falou, você está tendo uma crise de pânico. Me medicou ali, me passou o que eu tinha que começar a tomar, e o que eu tinha que começar a fazer. E aí durou quanto tempo essa crise? Isso foi 2021 E ela, que eu comecei. Ela impactou nos negócios? Totalmente nos negócios. E aí, o que culminou, no final das contas, no burnout? Porque eu fui me dopando de remédios e eu não fui diminuindo o meu ritmo. Ah, tá. Então, assim, eu comecei a tomar antidepressivo, e aí a dose foi aumentando. E E aí você eu fui fazia uma aumentando a terapia dose. em paralelo? Fazia uma terapia com um psicanalista, que era o meu psiquiatra. Mas a psicanálise, na época, não deu muito certo pra mim. Depois, foi com outra terapeuta que eu consegui me curar. Porque era muitas questões que eram devagar sobre muitas coisas, entendeu? E aí, eu só aumentando a dose do remédio, mas eu não... Sabe quando você não diminui seu ritmo? E eu continuei. Doente, né? E continuei. E aí, ao mesmo tempo, meu cérebro me dizendo as mesmas coisas. O meu cérebro me apontando as mesmas falhas. O meu cérebro me colocando o mesmo medo. Mas eu não podia parar. Porque na minha cabeça, se eu parasse, todo mundo ia ver que eu ia parar. Sim. E se eu parasse, a minha marca ia falir. Mais cobrança E se eu ainda, parasse, né? como é que eu ia fazer? De que ponto que eu ia começar de novo? Como que ia... Né? Todas essas cobranças. Até que eu empurrei isso até dezembro do ano passado. Até você separada. Você não Até podia parar, eu até você ser ser separada. quanto? Até eu ser parada. É, Quando separado. começou até... Aí de 2000... Um ano. Foi história. 2021, dois anos. 2 anos, né? Nossa. Nesse processo. Entre melhores e piores. Então, Sim. tipo assim, tinha época que eu não tinha, tinha época que eu tinha toda hora. Entendeu? Uma coisa louca. Eu cheguei em uma fase, E assim, quais do os sintomas, pânico. além da falta de ar? Quais são os outros sintomas? Até para esclarecer, né, a população. Falta que de tá- ar. Ele parece Dor no um pouco peito. a depressão? Chora. Isso que eu ia te falar. Eu aumentei tanto a dose do remédio para a questão da ansiedade que eu fiquei depressiva. Porque o que é o contrário, né? O remédio, ele tira a sua aceleração, certo? E aí, como eu não estava cuidando direito, no sentido emocional da coisa, eu comecei a ficar depressiva. Nossa Aí, Senhora. aí a minha energia foi lá embaixo. Foi quando, dezembro do ano passado, eu tive um evento que foi, inclusive, no Espaço Hogar. Um evento de Natal maravilhoso. Teve o desfile da marca. Teve talks sobre vários assuntos maravilhosos. Foi um evento lindo de 3 dias. E logo depois, nós fomos, eu e meu marido, para uma pousada. Na verdade, não, para uma casa de uma amiga nossa. Que é numa praia deserta, Ai, paradisíaca, eu lembro, frente você pro mar. postando. Lembra? Lindo. Naquela época. Uma casa maravilhosa, gente, paradisíaca. Eu falei, não, agora, né? Não, agora eu vou ficar maravilhosa. Cheguei lá, foi me batendo uma angústia, uma tristeza, algo tão avassalador. E eu olhava pro mar e não sentia nada. Eu parei de sentir as coisas. Eu olhava pro mar, não era nada. Anestesiada. Eu estava anestesiada, eu não sentia mais as minhas emoções. Foi pela medicação, né? Talvez. Exatamente. Muito pela medicação e tudo mais. Só que ali, o que É um todo, né? Medicação, o processo que ela estava passando, né? E o que o burnout ele faz com a gente também? Ele vai desligando o seu cérebro. Você vai sentindo que você está desligando das coisas. Ali naquele momento que eu tava lá, e eu não conseguia, ao mesmo tempo que eu não sentia nada, minha cabeça não parava. A gente fala dos pensamentos intrusivos, né? Eles ficavam ali em looping o tempo inteiro. Ali eu entendi que eu tava doente, que eu tinha que parar. Aí, janeiro, fevereiro, março e abril, eu não fiz nada. Eu parei e fui me cuidar. Se vocês me perguntassem, eu peguei todas as mensagens do meu WhatsApp, coloquei, sabe aquele trancados lá que tranca? Eu tranquei todas, não respondi mais ninguém. Instagram, eu entrava uma vez só ao dia. No Instagram. Até porque são muitos estímulos que te deixam muito ansiosa, né? Estímulos. A rede social, ela deixa as pessoas muito ansiosas. Né? Muitos estímulos. E ali, foi um processo também que
eu não conseguia fazer as coisas básicas, assim. Então, assim, se levantar da cama, Tudo era pra difícil. ir pra cozinha, pra mim, era cansativo. Nossa Senhora. Terrível. Né? Meu cérebro é como se ele tivesse realmente desligado. É um HD cheio que faz puff, sabe? Encheu, lotou a E memória. dá sinais, né? Foi dando sinais, Foi vários Agora, eu tô sinais, doida sinais, pra muitos saber como que sinais. você deu a volta por cima. Então, aí, essa questão da volta por cima foi muito ligada, primeiro, à minha fé. Porque também eu tava num período muito eu por eu mesma. E fui voltar pra Deus. E fui colocar o meu espiritual também em ordem, que é uma coisa que eu não tava fazendo até então. Troquei minha terapeuta. E fui fazer terapia com a Simone, que é maravilhosa, uma terapeuta incrível, que ela trabalha um método do TRG. Ela também é psicanalista, mas ela trabalha que é muito mais o TRG. É terapia regenerativa. É como se ela pegasse o seu... Ela pega tudo que você tem aí de memórias construídas na sua infância, esses traumas, e ela vai reprogramando isso. Então, Pela PNL, provavelmente. Eu não sei, É mas, bem técnico, assim, eu não sei muito explicar, mas ela foi fazendo um processo de pegando as minhas memórias lá da infância. Deve ser PNL. Quem era aquela Jéssica lá, pra quem é essa Jéssica de hoje? Por que essa Jéssica de hoje se cobra tanto? Por que essa Jéssica de hoje quer tanto resultado? Porque essa Jéssica acha que tudo depende dela, né? E fui me conectar com Deus, porque eu acredito, eu sou cristã, eu acredito que o corpo, alma e espírito, né? A gente tem que estar forte. Em equilíbrio. Em né? equilíbrio. Nenhum pode estar mais, né? Exatamente. Ali eu fui me fortalecer espiritualmente também. Que E foi algo você que me deu sempre- muita força. A minha fé, ela foi restabelecida também. Você é cristã já de nascença, de De berço? nascença. De tá. berço. Só que eu costumo dizer que quem é cristão, assim, como eu sou evangélica, algumas coisas a gente passa pela vida meio que já é comum, entende? Já vira um ritual. Entendi. Você fica muito mais religiosa. Ali foi como se eu me reconectasse com a minha fé verdadeira. Espiritual. Em Cristo. Experimentasse de Parece que novo precisou aquilo pra você. para poder me É, restabelecer não na é minha que fé. Parece que precisou É. pra ela voltar. Precisou para eu voltar. É, eu entendo dessa forma. E aí, olha como Deus é maravilhoso na minha Jogou vida. no deserto, foi É. lá e falou, agora Isso. passa por ele e Passa volta. por esse deserto, É. exatamente. E olha como é que Deus é maravilhoso. Durante todo esse tempo que eu paralisei para ficar cuidando de mim, o meu negócio ele foi sustentado, assim. De uma maneira sobrenatural, que eu não sei dizer o que aconteceu. Então, assim, Sensacional. eu tenho um ponto de venda em São Paulo, o ponto de venda continuou vendendo. Tava lá no site, o site continuou vendendo. Nossa, que maravilha. Então, era como se Deus falasse assim... Pode deixar que nós vamos segurar aqui. calma. Aham. Não é tudo nas suas costas, no seu ombro. Até porque a equipe estava ali, né? Trabalhando, continuando, né? Provavelmente. Sim, mas eu já tudo tava andando. assim... eu já nem ia na empresa mais, né? Então, assim, tava lá, rodando de um jeito que não era mais o meu Aí olhar, você foi o meu jeito, o meu toque. Eu achava fortalecendo. que aquilo fazia, sabe? Aí você foi Aquilo fazia a coisa aí. fortalecendo cada Eu fui me vez fortalecendo mais. cada vez mais. E com isso Na você terapia, aprendeu a ser mais colaborativa? Delegar mais? Totalmente. Porque pelo que eu estou entendendo, você era centralizadora. Centralizadora. E aí, essa centralização te levou também a ter esse estresse todo que você passou. Eu acredito que sim. Eu não sou psicóloga, quem sou eu aqui para poder Exatamente. fazer análise psicológica. Mas tudo leva a crer que tem muito a ver. E depois que você passou por isso, você refletindo, e até pelas suas análises, terapia, você percebeu isso? Totalmente, totalmente. A questão também de ter pessoas em volta que são pessoas agregadoras também. Que não são só pessoas que elas querem algo de você. Que só te né? sugam. Que Falamos suga, sobre isso hoje, lembra, que aparece Lu, na naquele nossa momento que tá conversa? precisando. Então, também o meu ambiente externo, ele foi modificado. E aí... Porque Isso, senão ia isso é muito continuar, legal, né, porque quando na você tem vida. parceiros que Exatamente. somam pessoas ao seu lado que colaboram Sua juntos, rede que colaborativa pensam igual, as coisas e de fluem. apoio. As Flui. coisas fluem. E flui para todos os lados. Agora, se você tem um puxando o tapete o tempo inteiro, ou competindo, ou concorrendo, e tá só na cabeça do outro, não vai dar certo. Exatamente. Não dá certo. Não dá certo. É, Então, ô, as parcerias Jéssica, virtuosas, né? Pra gente dar uma acelerada um pouquinho, sem querer correr, mas... Até já correndo, porque o tempo tá Já correndo, não querendo correr. Assim, o Que que, o papo que tá bom você demais. sugere, né? Quais são os conselhos que você daria para as pessoas que talvez estão passando por situação parecida como a que você passou? Quais os conselhos? O primeiro conselho é não subestimar os sinais.
Né? A partir do momento que você está sentindo algo que está diferente do normal, a partir do momento que você percebe que existe algo ali que não está legal, procure um profissional que pode te ajudar, que pode te orientar nesse sentido. Depois, a questão da fé. Tenha algo que você acredite. Acorde todos os dias com esse coração grato. Coloque nas mãos de Deus os planos, os sonhos, os objetivos, né? Consagre a Ele a sua vida, porque... Só a gente, né? A gente não é Muito pouquinho, nada. né? Achar De passagem que nós aqui. podemos fazer alguma coisa é achar que a gente é Estamos muita de passagem, coisa. né? E a gente não é tanto é assim. isso. Se não, Estamos de passagem. se não né? existir algo maior cuidando de nós, a gente não é nada. É isso. E também cuidado com o que consome, com o que vê, com o que ouve, né? Com as Ser pessoas mais que se seletivo. relacionam. Ou seja, ser mais ser seletivo. Em Ser tudo. Ser seletivo em tudo. No que assiste, no que ouve, em quem convive, nas relacionamentos. nos notícias. relacionamentos. Não, Senão a gente sempre se fui assim, deixa levar, concordo né? plenamente. Senão a gente se contamina muito pelo ambiente. E olha que interessante. Em abril, eu retomei a marca. Em julho, eu já estava com a flagship, agora no Espaço 356, aberta junto com Casa Cor. Em agosto, eu comecei com o Borrotalks. Então, assim, olha como uma pessoa curada, ela é produtiva. Sim. Olha como uma pessoa curada faz muito mais que uma pessoa doente achando que dá conta de Com tudo. certeza. Jéssica, então agora explica pra gente sobre esses talks, né? Porque você falou aí que a sua marca tem talks, né? A gente tem te acompanhado e eu tô vendo que Eu já até fui tem... em um. Você até a Lu foi já produzir um, foi, né? falou. Adorei. Eu É. falei sobre o amor nosso de cada dia, né? Isso, exatamente. Então, Foi bem poético. como está acontecendo? Né? Porque, na verdade, você tinha a loja física no Vila da Serra, agora está no Espaço 356, não é isso? E eu quero saber qual que é o público, né, que você atende, que acho que é bacana a gente falar desse público. Legal. E também, como estão acontecendo esses talks. Olha que legal. Agora, desde julho, né, a gente tá lá no Espaço 356, que é um presente pra mim, que é a flagship da marca. Lá eu falo que é a flagship, é a loja de conceito, porque eu quero levar experiência lá pra dentro. Quero que as pessoas tenham ali uma experiência com a marca, que vai muito além de vestir as mulheres. É um espaço de acolhimento, é um espaço de troca, de conversa. E o Borrotalks, eu faço o Borrotalks semanalmente, geralmente às quintas-feiras, às 19 horas no espaço, para levar assuntos, temáticas para esse universo feminino. O meu público hoje da marca é um público 35+. Que são mulheres, geralmente, que já sabem muito ali do que querem, né? Assim, já estão numa fase de vida que já querem algo além, né? Que tem um propósito além do que simplesmente existir nesse mundo, né? Querem coisas maiores, querem construir, né, um legado também, assim Flávia como já eu quero. Tá no 35 mais. Olha aqui minha carinha de 35+. Adoro. Então, a gente conversa muito sobre isso, né? Assim, já teve talks falando sobre questões relacionadas à moda. Já teve a Lu com uma temática maravilhosa sobre os nossos amores, né, Lu? De cada dia, que foi o que ela levou lá pra gente. Hoje vai ter um talk com a Raquel Patrocínio, maravilhosa, que vai falar sobre a parte comercial de empresas, né? Mulheres que querem empreender e querem, né, ter essa visão do negócio. Então, são sempre assuntos relacionados a esse universo feminino e que tragam, de alguma maneira, o crescimento. Né? Alguma informação valiosa, algo que a gente possa levar Fora pra as vida. conexões que são feitas, As conexões, né? eu acho a durante parte os- melhor Nossas de todas. conexões. Então, Porque- eu quero fazer uma pergunta. Você nasceu no digital, sua marca nasceu no digital, e ela está no digital, ela tem presença no digital, mas eu tô vendo que você está fazendo um movimento muito para o presencial. Sim. Como que você enxerga esse movimento presencial, esse network olho no olho, em tempos de digital? Exatamente. O que, mais uma vez falando de mercado, tá? O modelo de loja física que sempre existiu, que é aquele modelo que a loja tá lá bonitinha, né? A pessoa vai lá, ela Várias compra, vendedoras. várias vendedoras. Isso Isso não está fadado ao fracasso, tá fadado se ao achar que é só fracasso, isso. Não é só isso. E essa coisa do relacionamento, da construção das comunidades, é algo muito forte. Muito forte para as marcas. Então, cada vez mais nós veremos marcas trabalhando isso. Por quê? Porque são as conexões que fazem com que as marcas tenham aqueles clientes que realmente se identificam, né? O love brand que a gente fala. E então, ali eu quero construir relacionamento. Ali eu não quero venda, eu quero me relacionar. Até porque esse relacionamento
gera autoridade, gera credibilidade. Lógico que esse é um tema à parte. Daqui a pouco a gente te chama aqui para falar de brand. E fora isso... Mas é bem isso, né? E fora isso, as clientes se sentem mais envolvidas, se sentem parte inerente da marca também. Tem uma cliente minha maravilhosa, que é a Kawara. Inclusive, ela vai estar lá hoje, ela comigo, ela fala assim, Jéssica, o dia que não puder... Porque assim, como são... algo para as clientes, com poucas vagas, é uma coisa bem exclusiva. Então, assim, eu coloco, né, enquanto preenche as vagas, esgotou. Ela fala assim, o dia que não puder vir, que já tiver preenchido a vaga, eu fico lá de fora. Mas eu venho, fico assistindo aqui. E ela não falta em nenhum, porque ela fala assim... toda quinta-feira? Toda quinta-feira. Ela fala, e aí são quantas mulheres? São entre 15 e 20 mulheres que a gente coloca no espaço. É bem seletivo. Ela fala assim, eu já me descobri tanto como mulher em tantas áreas. Eu já fiz 7 talks lá, né? Ela falou assim, eu não quero faltar em nenhum, porque sempre eu saio daqui melhor. Sempre tem algo aqui que eu cresço, que eu gosto. Jéssica, agora, pra gente finalizar, né? Flávia, complementar também com outra pergunta. Quais são as delícias e os desafios de empreender na moda? As delícias é você ver a parte criativa, né? A parte que você escolhe o tecido, que você imagina aquela peça pronta, né? Que você também vê a cliente ali na hora que ela tá experimentando, ela sai realizada, que o vestido vestiu perfeitamente, que a roupa ficou maravilhosa. Então, isso é uma delícia, né? É algo que deixa meu coração quentinho, né? Quando eu tô nessa fase da criação e também na parte do atendimento ali, olho no olho. Os desafios da moda... O maior desafio hoje, eu acredito, que é a mão de obra realmente. Porque a gente está lidando agora com uma escassez de mercado muito grande, né? Assim, quem faz hoje moda, você não vê mais a pessoa falar assim, nossa, eu quero ser costureira. Mas aqui, é geral. Toda vez que a gente faz um podcast Histórias Reais, Vidas que Inspira aqui, empresarial, a gente escuta isso, né, Lu? Não tem um empresário que vem aqui mão de obra e que não fala isso. Aí, assim, é escasso, né? Como eu tenho a produção Slow Fashion, eu prezo também por pagar bem, né, as pessoas, né, reconhecer o trabalho delas. Pagando bem, tá faltando, e não é mesmo isso? assim, tá faltando. Então, essa mão de obra tá cada dia mais escassa, né, lidar com isso também é algo que é um desafio hoje para mim. E conta pra gente como que funciona o seu projeto do Grupo Feminino de Negócios Vivence em Nova Lima. Ai, que alegria. A Mel e a Thaís, elas são as fundadoras da Vivence. E o grupo de Nova Lima, a Elaine é a diretora e ela me convidou para estar junto com ela nesse processo. Para a gente ter um grupo forte de mulheres empreendedoras, de mulheres que querem crescer, que querem construir algo bacana na vida da outra. Então, eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto. Agora, na próxima... Eu tenho até que ver aqui o dia certinho na agenda. Mas é dia 6. Dia 6 de novembro. Os encontros dia 6 de novembro vai ter o próximo com a Luma Tozinhos, falando sobre a questão do nosso poder do amor, né? Dessa coisa divina que nós carregamos dentro da gente. A Lua, fofa, já veio aqui, tá dando uma palestra junto comigo dia 19 agora. Vamos dar uma palestra juntas. Ela é incrível. E vai ser dia 6 e é sempre uma terça, né? Por mês que os encontros acontecem. E onde que acontece? Sempre em algum espaço aqui da região do Vila da Serra, Nova Lima. Então, a gente vai fechando os lugares. O próximo vai ser no Origem, que é do ladinho do 356, ali onde eu fico com a Borro também. No mercado. No mercado. Gente, no mercado de origem, exatamente. Chegou o momento da nossa poesia. Ui, já passou, acabou. Eu queria tanto escutá-la mais. Para encerrar tanta coisa programa. Que eu queria perguntar. Tô gostando tanto desse papo. Será numa próxima vez, com certeza, com muita delícia alegria. De papo, viu, gente? Sim, amei. eu também amei, escutar gente. a sua história, mesmo tendo passado por isso tudo que você passou, mas é uma aspiração, né? E quando você vê e traz essa essência e fala assim, eu posso ajudar o outro falando isso, está inspirando, né? Na coragem, né? Demais. E de ser legal. ali. E ter coragem de contar isso também, porque nem todo mundo tem coragem de contar. Compartilhar, não é né, fácil. Essas dores que a gente carrega é interessante mostrar que tem parabéns, tem como, parabéns, sucesso com a marca. Sim. Obrigada. Olha, eu vou ler Momento de Adélia Prado. Enquanto eu fiquei alegre, permaneceram um bule azul com um descascado no bico. Uma garrafa de pimenta pelo meio, um latido e um céu limpíssimo como recém-feitas estrelas. Resistiram nos seus lugares, em seus ofícios, constituindo um mundo para mim, anteparo para o que foi um acometimento. Súbito é bom ter um corpo para rir e sacudir a cabeça.
A vida é mais tempo alegre do que triste. Graças a Deus. Melhor é ser. Opa, Olha! muito bom, muito bom. Isso Que aí. lindo! É isso aí. A gente quer te agradecer pela presença. Obrigada, Seja sempre amada. Sensacional. bem-vinda. Volte sempre. Voltarei Tá? mesmo, tá? Que eu Sucesso amei estar aqui sempre, com você. viu? Ah, que gostoso. Aqui a gente se descobre, a gente ri, a gente chora, né, Lu? Essa aqui chora quase tudo. Eu chorar hoje. Hoje não, amiga. Mas é isso. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, né? É. Mas tem Com os gostinho prós. de Tem quero gostinho de quero mais. mais. A gente agradece a presença de cada um de vocês que nos assiste, que compartilha. E, pessoal, ajuda a curtir, ajuda a passar para frente. O mundo está muito cheio de informações negativas. E o podcast Histórias Reais, ele vem com o propósito de trazer informações e vidas que realmente faz a diferença né? no seu dia a dia. Você está ali malhando, cozinhando, você escuta uma história como a da Jéssica, você fala assim, não, que delícia, eu também posso. Olha, ela passou por isso, eu também consigo sair disso. Então, a gente quer agradecer a cada um de vocês, que a gente sabe que tem aqueles ali que já fica esperando, que encontra comigo com a Lu na rua, né, Lu? Fala assim, aí, que dia que vai sair o próximo? Já tô lá. Nossa, Quem que vai ser? Quem que vai né? ser? Escutei aquele último com a Soraya. Então com ajuda a fulano. gente a fazer os próximos Exatamente. programas, né? E a gente quer agradecer, inclusive, também os nossos patrocinadores oficiais, a Presote Comunicação, a minha agência de comunicação corporativa, estratégica personalizada, com 26 anos de mercado, e a Droga Norte, com 50 anos de mercado, com unidades em Contagem e Belo Horizonte. E os outros patrocinadores e apoios que estão sempre conosco, que aí é só seguir aí as nossas logomarcas na sequência aí, tá bom, gente? Um beijo beijão, e até a até a próxima. próxima. É isso aí.